Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. A 5 de novembro, Donald Trump conseguiu o que apenas um presidente norte-americano tinha conseguido e já apenas no final do século XIX. Voltar à Casa Branca para cumprir um segundo mandato após ter sido derrotado numa primeira tentativa de reeleição. Apesar das sondagens darem um empate técnico entre Trump e Kamala Harris, o republicano ganhou em toda a linha. Venceu os 7 estados decisivos, obteve uma maioria no Senado e soube-se esta manhã, obteve uma maioria também no Congresso e pela primeira vez ganhou também o voto popular. Já na quarta-feira, Biden recebeu Trump na Casa Branca e os dois mostraram-se satisfeitos e empenhados numa transição pacífica. Vamos ouvir. Politics is tough and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get and I very much appreciate that, Jim. You're welcome. É justamente sobre a dimensão desta vitória, as nomeações que começaram a ser conhecidas e o que podemos esperar de uma segunda administração de Trump que vamos falar no episódio desta semana. Como habitualmente, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Vamos começar pela dimensão da vitória. Ela surpreendeu? A mim, pessoalmente? Sim. Surpreendeu-vos? Sim, pela dimensão. Quer dizer, como os ouvintes desta nossa conversa semanal sabem, eu achava que tudo apontava para uma vitória de Trump, mas a dimensão dessa vitória é de facto surpreendente, não é? Porque não só ganha no colégio eleitoral, como no voto popular, que estas coisas todas que nós já sabemos, e agora sabe-se também que para além de uma margem bastante confortável no Senado, também os republicanos ganharam a Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes. Se bem que, se reparares, algumas das nomeações, pelo menos 3 que eu me recordo das nomeações, ou das indicações, porque as nomeações agora têm de ser confirmadas pelo Senado, mas as indicações são pessoas que pertencem à Câmara dos Representantes. Esta foi anunciada agora do Ministro da Justiça, o Attorney General, por exemplo, um desses casos, como é a embaixadora das Nações Unidas. Portanto, nessas futuras eleições, se estas nomeações se confirmarem, quer dizer, não é líquido que o Partido Republicano... Portanto, aqueles que forem nomeados e que pertencem à Câmara dos Representantes, esses lugares vão a eleições novamente? Esses sim. No Senado não. Por exemplo, no caso do Rubio, é o governador que indica um substituto para fazer o resto do mandato. Na Câmara dos Representantes não, tem de haver eleições de facto, mas são círculos relativamente seguros para os republicanos. São, mas não deixam, quer dizer, enfim, de ser eleições, não é? E é disso, das surpresas que estamos aqui a falar. Mas eu acho um bocado curioso várias coisas. A primeira é este discurso agora que Trump ganha por causa da economia, não é? Regressou-se ao velho slogan do Carvel, it's the economy stupid. E, portanto, aparentemente Trump terá ganho por causa do estado da economia. Eu acho que em parte é verdade, mas acho muito perigoso reduzir a vitória de Trump à conjuntura económica. É muito mais do que isso. Aliás, uma das coisas que eu tenho vindo a argumentar ao longo dos últimos anos, e portanto não é de agora, é que o trumpismo veio para ficar. Quer dizer, é um novo movimento na política americana e é um novo normal, se quiserem assim. Portanto, isto é um fenómeno estrutural, não é uma coisa conjuntural. Portanto, quando se diz que ganhou por causa da economia, na prática se está a dizer que se a conjuntura se alterar, é possível que o MAGA perca, não sei o quê. Não me parece que seja isto, que isto é um movimento cultural, foi uma rejeição profunda de um conjunto de ideias, de uma orientação que estava a ser seguida pelo Partido Democrata, e agora o ONU, a meu ver, está justamente no Partido Democrata para perceber o que é que aconteceu.
alguns setores estão a fazer aquilo que sempre fazem, que é culpar o eleitorado, não é? Que o eleitorado enganou-se, etc. Essas coisas. Mas, portanto, parece-me muito importante que o Partido Democrata aprenda com este resultado, como aliás aprendeu em 1972, quando George McGovern foi derrotado depois de uma deriva esquerdista, e volta a recentrar-se e, sobretudo, volta a ter senso comum. Porque muitas das políticas, muito da retórica do Partido Democrata dos últimos anos estava completamente afastada da realidade da sociedade americana. As questões, resumindo isto numa palavra, as questões woke, não é? De facto levaram muitas pessoas a rejeitar este Partido Democrata. Uma última coisa é o seguinte... não deixa de ser curioso que ontem quarta-feira, o presidente Biden, já me esqueço o nome dele, Biden tenha recebido na Casa Branca e assegurado uma transição pacífica, tenha recebido uma pessoa que era um racista, um fascista, um nazi, que era o fim da democracia, etc. Quer dizer, esse tipo de retórica, como aliás eu e o João e tu temos vindo a dizer, que não ajuda nada e portanto agora está-se a ver o disconnect, não é? Entre aquilo que foi dito e a realidade das coisas. E os estudos feitos depois da votação demonstram uma coisa: havia uma preocupação com a democracia, sim, mas essa preocupação não era só a preocupação dos democratas relativamente a Trump, era também a preocupação dos republicanos relativamente aos democratas. Isto é, os republicanos também achavam, muitas pessoas que foram votar em Trump achavam que a democracia enfrentava problemas, mas devido aos actos e à retórica, mas sobretudo aos actos, incluindo a forma como o Departamento de Justiça foi atrás de Trump, e essa preocupação expressou-se no voto de Trump, quer dizer que Trump era a pessoa a salvar a democracia. Portanto, esta narrativa de que havia uma grande preocupação com a democracia e as pessoas votariam em Kamala Harris, mais uma vez nos veio-se a demonstrar aquilo que era retórica vazia. E João, o que é que pareceu, o que é que te parece que levou a que muita gente tenha ficado surpreendida com esta vitória? Quem é que ficou surpreendido? É uma pergunta legítima, não é? Quem é que ficou surpreendido? Havia dados bastante fidedignos que apontavam que poderia pender para um lado ou para o outro. Em que é que uma pessoa se baseia para afirmar isso? Nas sondagens que foram feitas ao longo da campanha. O que é que resultou dessas... E naquilo que foi sendo publicado? O que é que resultou que comentadores... Convém termos uma noção que temos de ser precisos quando falamos. Que comentadores, em que órgãos de comunicação social, que impacto, que penetração junto dos diversos segmentos do eleitorado têm esses órgãos de comunicação social? Um editorial ou um comentário feito no New York Times a que nós damos muita importância, pode não ter ou não tem frequentemente importância nenhuma para o eleitorado de uma zona rural do Missouri. É nesse sentido que nós temos de fazer uma reflexão sobre qual é o impacto que existe propagandístico nas campanhas eleitorais. Ora, nós temos um elemento com que se trabalha durante estes períodos de campanha eleitoral, que são as sondagens. E as sondagens indicavam uma campanha muito apertada, houve um grande esforço para evitar aquilo que era um enviesamento notório das sondagens anteriores em relação ao eleitorado de Trump e de parte do eleitorado do Partido Republicano, em que havia uma subestimação muito significativa da intenção de voto desse eleitorado. Ora, os resultados estão dentro da margem de erro. Há uma coisa que as pessoas frequentemente não percebem, porque lhes é apresentado como uma corrida de galgos, uma corrida de cavalos, de que quem está mesmo à frente, vai ganhar. Não. As sondagens indicam que pode pender para um lado por mais 3 ou por menos 3. Ora, o que aconteceu foi que, se as sondagens bateram certo nesse aspecto, voltaram a subestimar significativamente aquilo que era o eleitorado de Trump. E é um problema que será difícil de resolver, porque este é um eleitorado que
estamos a falar dos estudos de opinião que vão surgindo e que são feitos no pós-voto, é um eleitorado que manifesta uma extraordinária desconfiança, quer aos inquéritos de opinião pública, quer àquilo que é a comunicação social institucional. E quando estamos a falar de comunicação social institucional, nós estamos a falar de todo o sistema comunicacional, porque nós, sobretudo quem está fora dos Estados Unidos, tende a fixar-se naquilo que são emissões de diversos canais que têm projeção internacional. Estou a falar na CNN, estou a falar na Fox, estou a falar na MSNBC e por aí fora, e tende a fixar-se nos jornais. Ignora aquilo que é o peso dos órgãos de informação local, ignora em absoluto o que é o peso das rádios, que é gigantesco em imensas zonas do país, e confunde aquilo que é a penetração das redes sociais ou o papel que tenha do podcast. Da mesma maneira que ignora, eu vejo imensos comentários, sobretudo nos órgãos de comunicação social portugueses, sobre o peso que teve a participação num podcast importantíssimo de determinada pessoa. Ora, esquecem-se que há um peso de determinado tipo de modalidades desportivas nos Estados Unidos que não tem paralelo na Europa. Ou seja, o wrestling dos Estados Unidos é um fenómeno com um impacto que não corresponde àquele que possa ter um fenómeno de boxe ou luta livre em Portugal. Ou que o futebol americano seja algo que está para os norte-americanos como está o cricket para um paquistanês ou para um escocês. Portanto, ao perder-se a noção dessas coisas, fica-se com a ideia de que o viés das sondagens, o viés da dita comunicação social, o viés que é expresso através do sistema de redes sociais é muito mais acentuado e o peso é maior do que tem na realidade. Ou seja, é fácil para nós considerarmos que uma declaração de Taylor Swift é muito importante, porque Taylor Swift tem um grande impacto como cantora entre a camada nova, quer feminina sobretudo, mas também entre jovens rapazes, e depois ignorar que Joe Rogan, com o seu discurso do seu podcast todo macho, não tem impacto. Tem impacto. Nós não podemos, não sabemos conseguir medir esses impactos. Portanto, a dimensão desta vitória espanta apenas no sentido de tudo o que podia correr mal aos democratas correu mal, tudo o que podia correr bem aos republicanos correu bem. E correu bem porquê? Porque falhou tudo na campanha democrática. A campanha de Trump sofreu o problema do costume, a imprevisibilidade do candidato e de alguns dos seus apoiantes, mas eu usei sempre aqui a expressão martelou 2, 3 temas e era uma imagem de marca bem fixa. Toda a gente sabia que era Trump. Tinha uma mensagem perfeitamente clara: vou correr com esses imigrantes todos que comem os cães e comem os gatos numa cidade que votou por Trump, vou aplicar tarifas. Os gatos não votaram. Os gatos não votaram, mas as donas dos gatos votaram em Trump. Só os haitianos, pelos vistos, é que não votaram em Trump. Falhou a mobilização do eleitorado feminino, porque é curioso, nestas eleições, quando se vêem os resultados daqueles referendos que tinham a ver com o aborto, e nós no aborto também não podemos confundir duas coisas. Quando se diz direitos reprodutivos das mulheres, parece que o único direito que as mulheres têm ao corpo é abortar. Isso é um perfeito disparate, é insidioso e é ofensivo. Por isso, em alguns casos, se compreende que, quando se fala de direitos reprodutivos da mulher, tem desde o acesso aos cuidados médicos, aos tratamentos de fertilidade, ao acompanhamento pós-parto e por aí fora. E o aborto também está lá no meio. É um dos direitos reprodutivos das mulheres, não é o direito reprodutivo das mulheres. Mas, quando em matéria de direitos reprodutivos das mulheres, no sentido apenas de limitações à prática do aborto por médicos reconhecidos, verificou-se que o eleitorado feminino, acompanhado também, mas menos pelo eleitorado masculino, rejeitou as medidas mais extremistas, ou seja, de redução não só do período temporal em que é possível o aborto, como em alguns casos até a ver com as razões. Mas isso não se traduziu numa votação necessariamente em Kamala Harris e no eleitorado democrático, que
estamos nos erros da campanha democrática, começou tarde e a más horas, já falámos sobre isso imensas vezes. A candidata nunca se conseguiu distanciar do presidente Biden. Na Flórida, por exemplo, falámos disso. Sim. Trump ganhou na Flórida, por exemplo, Trump ganhou as eleições, mas estava em votação também um referendo, uma emenda que previa o aumento do tempo mas precisava de 60%. Precisava de 100%, mas ganhou, mas teve, ou seja, essa emenda teve a maioria, teve 57% dos votos, mas Trump ganhou as eleições. Exato. Noutros estados isso não aconteceu, mas falhou a mobilização das mulheres, que foi muito mais baixa daquilo do que esperavam os democratas, falhou a mobilização nos chamados latinos. Ou seja, confirmou-se algo que nós tínhamos já referido em programas anteriores, em certo sentido, acho que nos estamos a repetir até, de que esse eleitorado, uma vez usaste a expressão, estava mais americano, no sentido de que já não havia uma votação em bloco étnico. Tudo o que é negro vota democrata, tudo o que é latino vota democrata. Não, os eleitorados estratificaram-se por interesses socioeconómicos e por um facto que o Vasco já apontou, que é muito importante, que é um facto de ordem ideológica e cultural. Portanto, a eleição é surpreendente pela amplitude, pela dimensão da vitória de Trump, confirma uma convergência que é uma convergência típica de período eleitoral, poderá ou não manter-se, mas que reflete aquelas tendências de fundo de que vínhamos a falar. E há muita gente que não gosta das coisas que Trump diz, mas que gostava mais do que ele fez ou do que ele faz. Portanto, esta diferença é importante. Os eleitores fazem a distinção entre aquilo que os ofende e aquilo que os afeta? Sim, claramente. Quer dizer, nestes milhões... Porque a pergunta é porque visto do lado de cá, quem lê, como o João estava a dizer, quem vê a comunicação social portuguesa e lê a comunicação social portuguesa, dá-se muita importância às ofensas. Mas os eleitores distinguem... O problema cá é que muita gente que se pronunciou sobre estas questões não tem nenhum conhecimento daquilo que está a falar. É muito simples, não é? Hoje estão a falar das eleições americanas, amanhã falam, do futebol e no dia seguinte falam do que está a acontecer na Tailândia. Portanto, há aqui um problema. Em Portugal, muito sinceramente, quer dizer, há muita gente que fala sobre coisas que, enfim, não compreende bem. E depois é incapaz de reconhecer o erro. Portanto, errar toda a gente erra. Mas notou-se, sobretudo, quer dizer, eu falo em nomes, não tem problema, sobretudo na SIC Notícias, no Expresso, no Público, quer dizer, notou-se, pareciam claques. Não é? Quer dizer, não são os comentadores, mas os próprios jornalistas. Acho que, se permites uma coisa, nada, acho que talvez seja melhor distinguirmos entre aquilo que é expressar aquilo que é um sentimento ou fazer uma análise. O que nos falta aqui em Portugal é análise. As pessoas não sabem fazer análise porque não têm os instrumentos para isso. Isso é um problema. Agora, não está. E depois nota-se uma outra coisa, que as pessoas que fazem comentário, análise, whatever, basicamente reproduzem o Washington Post ou o New York Times. Quer dizer, e há aqui um problema nos Estados Unidos que o João referiu e não vou repetir, mas a comunicação social tradicional saiu completamente desacreditada destas eleições também. Portanto, muita coisa está a mudar. Agora, relativamente à pergunta que colocaste, sim, quer dizer, as sondagens indicam que há muita gente que não gostava propriamente da postura, da retórica inflamada de Trump, mas achava que ele era eficaz. Que ele resolveria os problemas do país. Mas, quer dizer, isso, não vejo que isso seja assim um grande mistério. Nós também, quer dizer, quando vamos votar, também olhamos para os 2 candidatos ou 3 candidatos a primeiro-ministro e muitas vezes, pelo menos eu faço isso, muitas vezes escolho o mal pior. Quer dizer, não estou particularmente entusiasmado com nenhum deles, mas enfim, escolho o mal pior. Menos mal, olha.
Menos mau. O menos mau, exatamente. Quer dizer, Trump, de facto, vamos lá ver, Trump trouxe uma linguagem nova, agressiva, polarizadora para esta campanha, como tinha trazido para as anteriores. Mas não foi só ele. Quer dizer, os comentadores, quando olham para Trump, deviam também olhar para Biden, a chamar lixo aos apoiantes de Trump, uma série de coisas. Portanto, infelizmente, quanto a mim, o que tem vindo a acontecer é a deterioração da linguagem política, não é? Nos Estados Unidos. Mas eu diria a mesma coisa em relação à Europa e a Portugal. Quer dizer, a gente olha para estes debates na Assembleia da República e compara com os debates entre, sei lá, Cunhal e Soares e Sá Carneiro e ficam muito aquém, francamente. Quer dizer, a linguagem dos agentes políticos é pobre. E isso tem que ver, acho eu, com outras transformações, nomeadamente os Twitters e essas coisas. Quer dizer, há pessoas que confundem mandar bocas no Twitter com análise política, e quando os põem na televisão, quer dizer, e o problema aí é de quem os põe na televisão, obviamente, não é? Só dizem disparados. Apesar de tudo, quer dizer, eu acho nos Estados Unidos as pessoas olharam, viram um Trump que teve uma presidência relativamente bem sucedida até ao Covid. Quer dizer, isto é outra coisa que convém sublinhar, é que a percepção que se tinha é que até ao Covid Trump foi um bom presidente. E depois esse confronto com, como o João disse há pouco, quer dizer, uma candidata que era um vazio andante, quer dizer, não havia ali nada. Não havia ali nada. Havia. Mas ela nunca teve. Ela nos últimos dias de campanha ele fez muito essa pergunta aos eleitores, que era: perguntem-vos a vocês mesmos se há 4 anos estavam melhor do que estão agora. Sim, é a pergunta simples. Simples e eficaz. É eficaz. Faltava isso. A campanha democrática tinha várias mensagens, nunca conseguiu acertar com nenhuma e nunca se conseguiu distanciar daquilo que era a visão negativa desta administração, por uma questão simples. A situação económica está com sensíveis melhorias, mas não se reflete ainda no cotidiano da maior parte do eleitorado. Aliás, tu próprio, nas reportagens que fizeste, chamaste a atenção para esse aspecto. E puderam dizer que a inflação está controlada e está mais baixa, mas o problema é que a inflação já teve efeitos para trás, e quando as rendas da casa aumentaram 30%, quando a carne aumenta 45%, quando os ovos aumentam 20%, os preços já estão elevados, não baixam. E o voto não é necessariamente e, portanto, racional. Apesar de as pessoas ganharem mais, e várias pessoas me disseram, enquanto lá estive, que apesar de hoje ganharem mais do que ganhavam há 4 anos, têm menos dinheiro disponível. Salários reais. Sim, e o voto não é um voto de ente racional que analisa os diversos elementos que conta à disposição. É um voto extremamente emocional, sempre. É verdade. Mesmo eu tive a oportunidade agora na Flórida de falar com algumas pessoas, alguns haitianos, da comunidade haitiana, que tendencialmente iriam votar em Trump. Porque já lá estão dentro. Mas esses são os que não comem gatos e queijos. Não, que já lá estão. E são os que já estão dentro. Queriam uma mudança, claro, porque não têm dinheiro para pagar a renda de casa. Claro. Agora, o único fator que os fazia questionar o voto em Trump era justamente as afirmações sobre os cães e os gatos. Sim, mas eles já estão dentro. Isso é sempre um fator e que se vai ver agora quando passarmos à análise do Executivo. E que são contra a entrada que venham mais ilegais. Exatamente. Legais já somos nós. E essa lógica porque sempre foi, e é com essa lógica que sempre se joga cá e lá. As pessoas tiveram que passar um processo longo para conseguir a autorização de residência, tiveram que pagar uma série de pagar por uma série de documentos, passar por uma série de processos, e sentem que há uma série de pessoas que estão a passar à frente os apoios, sem os hotéis, sem os apoios que estão a ter. Os telemóveis e não sei o que é que esta administração deu. Mas uma das coisas mais curiosas que não tenho ouvido as pessoas salientarem ou sequer falarem é a votação espantosa que Trump teve em alguns estados solidamente democratas, por exemplo, em New Jersey. E em Nova Iorque. E em Nova Iorque, muitas pessoas questionaram-se porque é que Trump fez nos últimos dias de campanha um comício no Madison Square Garden, que estava cheio. Certo. Não é? Foi exatamente para isso, Agora, é visto a posteriori, percebe-se que foi isso que dá o voto popular. Mas também levanta uma questão interessante, que foi: Trump teve mais ou menos os mesmos votos populares do que há 4 anos. Sim. Mas aumentou nessas zonas, o que significa que os perdeu em algum lado. Mas há outra coisa que te estás a esquecer. É que
a candidata democrata teve 12 milhões de votos a menos. Bom, se olharmos para... Aqui vou eu outra vez e vão dizer que eu sou um conspiracy theorist e não sei quem, mas... Qual é a grande diferença? Se nós olharmos para as últimas eleições, não só para estas, como as de 2024, como uma das de 2016, o que se vê é que há um salto brutal na votação, ok? No número de pessoas que votam, há um salto brutal, a linha é relativamente constante, e depois há um salto brutal há 4 anos atrás. Isso deveu-se sobretudo aos boletins que foram enviados por correio. Deve-se sobretudo há 4 anos atrás é natural haver um aumento dos votos por correio porque havia uma pandemia. Sim, não digo não. E as pessoas não foram votar. Não digo não, mas o ponto é que isso aumentou o universo em mais 15 milhões de votos, sensivelmente, não é? E agora, ou essas pessoas todas que há 4 anos atrás votaram por correio, agora não quiseram votar, ou houve, quero sublinhar isto, houve uma campanha muito bem organizada por parte do Partido Democrata de fazer chegar estes boletins às urnas, não é? E a contagem foi um pouco inferior. Por outras palavras, não estou a dizer que houve batota, mas não é? É no mínimo estranho. Agora eu por acaso agora quando lá estive em sítios onde os votos são contados. Sim. E pelo menos na Flórida. Mas as regras mudaram muito nos últimos 4 anos. Melhoraram muito o sistema, mas é que o sistema está muito bem montado, ou seja, a operação é muito seguro, porque quem pede um voto por correspondência recebe um código de barras, esse código de barras é confirmado quando recebe o voto é separado, aquilo é visto, mesmo os votos que estão rasurados são duplicados e são analisados por um juiz que os vai analisar. Portanto, aquilo não discuto isso, mas isso é agora e foram feitas muitas mudanças para tornar o processo eleitoral mais seguro, menos suscetível a manipulações nos últimos 4 anos, inclusivamente na Flórida, na Geórgia e vários outros estados. Mas tu estás a falar da Flórida, que é um dos estados que tem um sistema mais eficaz, que faz a contagem daqueles milhões e milhões e milhões, na mesma noite nós sabemos o resultado. Na Arizona já não é assim, tu ainda não sabes o resultado, acho eu, ainda hoje. Os estados podem contá-los antecipadamente, outros só podem contar a partir da noite eleitoral. Pois, e outros permitem que haja uma fiscalização muito significativa da contagem e outros não permitem. E outros permitiam que fossem enviados boletins pelo correio através daquilo que se chamava ballot harvesting, não é? Portanto, na prática isto significa que eu ia um lar, uma coisa qualquer, recolhia os boletins, muitas vezes preenchia-os e tal. Portanto, e a outra coisa os americanos continuam a ter este problema da identificação. Em todos os estados, acho que foi em praticamente todos os estados que Kamala Harris ganhou, não há a necessidade do eleitor se identificar com uma fotografia, com uma carta de condução, um documento de fotografia. Portanto, estas coisas, mesmo que não haja manipulação, mesmo que não haja batota, são absolutamente irregulares e levantam questões sérias sobre a legitimidade do voto. Só um ponto. No final disto tudo, temos 2 diferenças. O Partido Republicano desta vez apelou à participação do voto por correio e voto antecipado, coisa que não tinha ocorrido anteriormente, e no cômputo total a utilização do voto por correio foi menor do que nas últimas eleições, o que é compreensível. Sim, mas o ponto é que comparativamente a 2024 desapareceram 12 milhões de votos. Quer dizer, em Portugal, 2020, a população portuguesa são 10 milhões, votam sensivelmente 5 milhões. Sim, portanto, foi quase 13 Portugais que desapareceram. Mas a participação eleitoral não aumentou. É o que eu estou a dizer. Baixou. É o que eu estou a dizer. Mas é compreensível tendo em conta os candidatos presentes. Vamos avançar. E agora vamos avançar então. Vamos avançar porque são conhecidas já algumas escolhas, indicações de Trump para... Vamos passar para o susto.
para a futura administração: Marco Rubio para secretário de Estado, Suzy Wiles para chefe de gabinete, a embaixadora da ONU, Michael Walsh para conselheiro de segurança nacional, Kristi Noem para responsável da segurança interna. O que é que estas nomeações nos dizem? Esqueces do melhor, o Attorney General. O Attorney General não, o Attorney General não tem a ver com a política externa, mas tem a ver com a justiça, tem sexo, tem crianças no sentido menores de 18 anos, tem droga, tem inquérito que vai ser divulgado, foi investigado por tráfico de crianças, mas da Câmara de Representantes, portanto tem tudo isso, por isso é que ele se demitiu imediatamente da Câmara de Representantes. Mas deixemos isso de lado. O que é que eles nos dizem? Eu não vou deixar, eu quero falar sobre isso. Que Trump é para ser levado a sério, como nós, eu pelo menos, e o Vasco também, creio, sempre afirmámos aqui. Ele tem umas ideias claras, fixa, correr com os tipos, ou seja, imigração ilegal, notório logo naquilo que ele apontou como foi recuperar, aliás, o responsável da sua primeira administração para gerir esse processo, a imposição de uma política de aumento, proteção do mercado interno numa perspectiva absolutamente mercantilista, ou seja, de reduzir ao máximo aquilo que são os déficits comerciais com os outros países, custe o que custar. A indicação para o comércio externo aponta nesse sentido. Depois há uma atitude absolutamente contraditória, mas não temos de procurar grande coerência nesta administração, de redução de poderes do Estado por um lado e aumento de poderes do Estado por outro, ou seja, para correr com os imigrantes e combater o crime é necessário reforçar poderes do Estado. Por outro lado, é necessário desregular e reduzir ou eliminar alguns departamentos governamentais, como é o caso do FBI. Depois temos na política externa uma contradição fundamental. Por um lado, uma retórica absolutamente isolacionista, por outro lado, uma retórica de combate acelerado, rápido e sem tréguas àquilo que é a ameaça principal apresentada, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista comercial, como sendo a ameaça chinesa. Esta é a linha do programa de Trump e as pessoas que ele escolheu até agora. Algumas são não correspondem aos mínimos exigíveis, e o caso mais patente é o facto de ter sido nomeado uma pessoa, não pela idade, por estar nos 40 e poucos anos, mas sim pelo facto de não ter experiência nenhuma de gestão para a pasta da defesa e para a gestão do Pentágono. O apresentador da Fox News. Sim, mas ele conhece apenas duas coisas muito recentes. Demitir todas as chefias militares porque elas estavam nomeadas pela anterior administração e gente ligada a ele, como Matt Harris, um homem que se tornou um inimigo feroz do presidente, retirar as mulheres de postos de combate, porque isso é prejudicial à eficácia bélica. Vai enfrentar grandes resistências, mas a ideia é precisamente gerar isso. Para os aliados é o pesadelo total e absoluto, porque entramos naquilo que penso que já referámos aqui várias vezes, é a característica fundamental, é a imprevisibilidade do que vai ser o comportamento desta administração. Sabemos o que pensa Marco Rubio sobre a China, basicamente tudo o que é mau pensar sobre a China, que a China é uma entidade maléfica, essencialmente. Do ponto de vista político é perfeitamente justificável, do ponto de vista económico a ideia de que eliminamos os déficits comerciais, os outros não fazem nada e acumulamos reservas, o nosso dólar fica fortalecido, as moedas dos outros vão se depreciando todas, isso não vai acontecer nada, é de uma ingenuidade, mas procurar coerência onde a coerência não existe é uma tarefa a que não nos devemos lançar. E há também Tulsi Gabbard, que foi nomeada Diretora Nacional de Inteligência, para coordenar os serviços de informações, uma antiga democrata sem qualificações na área e que
sem qualificações na área que e que tem defendido a Bashar al-Assad e Vladimir Putin. Mas o Vasco, desculpa, deixa falar, mas o Vasco está-se a comportar como um jornalista está feliz porque isto é o paraíso dos jornalistas, mas o Vasco não é jornalista, está aqui como analista. Eu estava a pensar jornalistas no sentido, temos notícias todos os dias. Eu estava a pensar, isto estava a correr tão bem, João, entre nós, mas havia esta convergência linda, quase inédita, e de repente estragaste tudo. Ainda bem. Não, agora fora de brincadeira, quer dizer, acho que aquilo que o João acabou de dizer expressa muitas, enfim, das hesitações, das dúvidas que existe da parte dos democratas. Não estou a dizer com isto, mas coincides com aquilo que dizem os democratas e, portanto, isso é importante porque é este tipo de questão que agora vai surgir no processo de confirmação. Estas escolhas, não todas, o chefe do National Security Council, por exemplo, não precisa de ser confirmado, mas os membros do governo precisam, no Senado. E estas questões vão ser levantadas, e vão ser levantadas sobretudo em relação a duas pessoas, pelo menos. Há aqui três escolhas que são um bocadinho complicadas de vários pontos de vista. Uma é a ex-governadora, ainda governadora da Carolina do Sul, Dakota do Sul, que vai para a Homeland Security, portanto um Ministério do Interior espantoso, com imensa responsabilidade, mas essa nomeação vai ser abafada por outras duas, que é a pessoa que está indicada para para a defesa, o Pete Hegseth, e a pessoa que foi ontem quarta-feira, anunciada para a Justiça. E estas duas são muito complexas e, eventualmente, o Senado normalmente gosta de chumbar uma escolha. Portanto, eu diria que um destes dois provavelmente será chumbado. Mesmo com a maioria republicana. Mesmo com a maioria, porque há pelo menos dois republicanos, não é? A senadora do Maine. Quer dizer, há dois, eventualmente três que podem e nós ainda não sabemos o que é que vai sair nos jornais. Eu imagino que vai haver uma campanha muito porca em relação ao Gates, da Flórida, indicado para a Justiça, mas também em relação ao Pete Hegseth, à vida pessoal dele. Enfim, ficamos por aqui. Mas depois há o conflito de interesses, que são nomeações que o conflito de interesses é uma ideia que não existe nesta administração. Certo, ok. Então, tem a ver com os conselheiros. Qual é a ideia destes dois? Eu acho muito interessante e tenho alguma simpatia já agora. Por isso é que o João diz que eu estou satisfeito, e estou porque tenho alguma simpatia, mas não pelas razões que ele referiu. Primeiro, o candidato ao cargo de Ministro da Justiça tem se empenhado muito em denunciar a politização da Justiça. Okay? Portanto, é a pessoa que tem vindo de uma forma muito consistente a denunciar a forma como o Departamento da Justiça está a politizar, a fazer investigações seletivas, a forma como instrumentalizou o FBI em Mar-a-Lago, uma série de coisas. Dir-me-ão, mas se ele for para lá fará a mesma coisa. Mas isso eu não sei se fará ou não, porque pode continuar a politização ou pode tentar fazer do Ministério da Justiça aquilo que tradicionalmente que é neutro. Ele diz que vai para lá para limpar o Ministério e para acabar com a politização. Eu dou-lhe o benefício de dúvida. Se for isso que ele for para lá fazer, muito bem. Se for para lá politizar o Departamento e usá-lo para ir atrás dos adversários de Trump, estarei aqui para dizer que acho, mais uma vez, incorreto. Mas acho que isto é um problema muito sério e, aliás, tenho falado muito nele, acho que é um problema muito sério. No que diz respeito à defesa, vamos lá ver.
O problema é que as Forças Armadas americanas nos últimos anos têm sofrido uma coisa terrível que chama-se wokeismo, não é? Um conjunto de generais que acham mais importante, quer dizer, uma série de medidas internas que foram aplicadas nas Forças Armadas que reduziu significativamente não só a capacidade de combate das Forças Armadas, mas, mais importante, reduziu a capacidade de recrutamento. As Forças Armadas têm algumas dificuldades agora em preencherem, quer dizer, as vagas, a necessidade que têm de soldados. E isto deve-se muito a esta percepção que os generais estiveram muito empenhados nestas coisas wokeistas, as promoções internas pautaram-se por isso e coisas tão absurdas. Que questões concretamente, Vasco? Que questões concretamente? Os homossexuais, as questões, exato, identidade sexual e homossexuais e transexuais, é disso que estamos a falar, é uma questão que tem grande peso cultural e que teve peso na própria eleição também. Claro. Atenção, grande peso cultural, questão operacional nula. Não, tem, porque há um descontentamento dentro das Forças Armadas em resultado desta orientação que tem efeitos na operacionalidade. Com certeza que tem, não é? É por isso no sentido em que a questão cultural mexe com a maneira como agimos. Nesse aspecto, no sentido sim, em que quem está a combater não tem confiança, muitas vezes, nos oficiais ou nas pessoas ao lado, porque acha que foram promovidos ou estão ali por outras razões que não razões estritamente militares. É o princípio de Peter, que é um velho princípio militar também, mas isso não é? Mas isso explica porque é que esta decisão ou esta intenção de não colocar as mulheres em missões de combate direto. Não significa que não possam ter, como sempre tiveram, apoio, não é? Dar um apoio a essas missões. Mas que não tem nada a ver com a ideologia woke, isso neste caso as mulheres em missões de combate. Não, mas tem direto, tem a ver com uma coisa, João, que é a desconfiança que há dentro das Forças Armadas. Quer dizer, as Forças Armadas, quer queiramos, quer não, Forças Armadas são diferentes do resto da sociedade. Forças Armadas, para serem eficazes, são instrumentos, são guerreiros, são instrumentos de combate para fazer avançar os interesses nacionais, etc, etc. E, portanto, não se pautam pelas mesmas regras que o resto da sociedade civil. Lamento. Exato, por isso tem dificuldade em aceitar um indivíduo de 44 anos que fez 2 missões de combate no Afeganistão e no Iraque e que teve 8 anos a perorar. O tipo tem 2 estrelas de bronze, por amor da santa, não é? Quem tem dificuldades em aceitar isto é o establishment, é os tipos da indústria que estão habituados a cobrar 300 euros por um martelo, que no supermercado se compra por 5, não é? Essa gente, os contractors, é que têm dificuldade. Os soldados, não é? Não têm dificuldade nenhuma com esta nomeação. Antes, pelo contrário. Quem também tem dificuldades são os generais 3 e 4 estrelas. E os senadores republicanos. 3 e 4 estrelas, que nos últimos anos, sobretudo desde Obama, porque isto vem de Obama e no seu primeiro mandato o Trump nada fez sobre isto. Esses generais são burocratas, têm feito carreira não no campo de batalha e não pelas suas capacidades de comando militar, mas pelas suas capacidades de gestão e, diria eu, capacidades políticas de se juntarem ao poder. O que disseste agora dá-me um pretexto para falar aqui de uma última questão, que é o novo Departamento de Eficiência no Governo, liderado por Elon Musk e não Vivek é problema nenhum, porque Ramaswamy. não existe a ideia de conflito de interesses, eu acho que é algo que nos torna profundamente céticos, por definição, a um executivo destes. Atenção que as duas pessoas de quem estamos a falar, o Vivek Ramaswamy e o Elon Musk, não tem, o grande Elon Musk, como o Vasco gosta de dizer, não têm de ser necessariamente, não têm de ser confirmados pelo Senado, porque a função deles é uma função de aconselhamento. O que a ideia é cortar cerca de 30% do orçamento federal. E vão fazer isso no prazo de
um ano. Não, vou fazer recomendações. Ao 4 de julho. Exatamente, vão fazer recomendações para, da próxima vez, no meio mais um aniversário da fundação da República Americana, serem aplicados uns conceitos que eles então irão definir que têm a ver com eficiência, interesse público e prestação de serviço, que nós não sabemos quais são, ninguém sabe o que é. Quer dizer, pronto, um disse que é preciso reduzir o FBI de uma maneira brutal, de uma maneira que esse FBI vai ser preciso para andar atrás dos imigrantes. O outro diz que o Departamento de Educação, enfim, tudo isso pode desaparecer a nível federal e fica por conta dos Estados e das próprias instituições de ensino. Mas, quer dizer, o programa não tem. Vão agora aplicar. O problema é este. Vamos cortar 30%. Não. Ok, é uma espécie, digamos assim. Não, isso vai ser visto entre nós, na nossa comunicação social, assim. Estes tipos são piores do que a Troika, porque a única coisa que têm na cabeça é que têm de cortar 30% de tudo o que o Estado gasta. E mais nada. Ao menos a Troika ainda vinha para aqui. Vocês têm de cortar, mas têm de manter alguns serviços básicos. E estes dois, nem com esses serviços básicos se preocupam. Esta é a caricatura, atenção, isto é a caricatura que vai predominar. O problema é que é capaz de não estar muito longe da verdade, porque não se está a ver que dois indivíduos com... enfim, não se chega a multimilionário qualquer um, não é? Que tenham um ego e uma prática de negócio tão autocrática, como é normal nas companhias em que eles detêm maiorias de capital ou minorias de controle, venham a sentir a necessidade política de comunicar de uma forma sistemática, pausada e planeada aquilo que vão ser os seus objetivos em termos de recomendações. Portanto, neste sentido, eles vão ser um grande elemento de confusão e desestabilização deste governo, e a multiplicidade de conflitos de interesses vai ser uma coisa de bradar aos céus. Posso? Falta só uma nomeação muito importante, que para passar a bola ao Vasco, que é do Tesouro, que vai ser conhecida. Aí, habitualmente, nunca se põe o problema do conflito de interesses, porque são pessoas ligadas à banca ou investimento que todas as administrações vão buscar. Este caso é diferente desse tipo de nomeação. Mas a questão do conflito de interesses também não se coloca com o Musk e o Vivek, porque não irão desempenhar cargos públicos, vão fazer apenas recomendações e depois o poder político, com toda a sua legitimidade, aceita ou não essas recomendações. Primeira questão. Segunda questão. Exatamente. Segunda questão, conflitos de interesses. Isto é como eu te nomear para uma comissão qualquer para fazer uma avaliação dos mídias em Portugal e tu, porque és jornalista, não podias aceitar. Isso é conflito de interesse. Portanto, não, João, não. Sim, estou a perceber. Na prática, se eu fosse responsável político e quisesse mexer na comunicação social, imaginamos, não podia nomear, no limite, não é? Na última análise, não podia nomear ninguém que escrevesse em jornais, que fosse jornalista, que fosse empresário nesta área. Portanto, ia buscar quem? Professores universitários, não é? Quer dizer, isso tem corrido muito nomear, bem. Era uma excelente nomeação, não te preocupes. Mas estás a ver o problema, e quando vês os ramos de atividade em que Musk e o Vivek também estão envolvidos, quer dizer, é difícil não dizer que há ali qualquer conflito de interesse, mas eu acho que na prática não existe. Bom, mas vamos lá, a caricatura que tu disseste, essa será a caricatura. Sim. E fico muito satisfeito em ver que já começa a haver pessoas a dizerem que houve algumas coisas boas durante a Troika. Aliás, o Dr. António Costa devia ser o primeiro a dizer isso, porque deve o seu sucesso económico àquilo que a Troika fez. Mas o que é que tu disse acerca da Troika? Como comparaste o departamento com a Troika? Vamos ao essencial. Deixa-me só ir ao essencial. Temos que terminar. Eu serei muito rápido e vou ao essencial.
há nos Estados Unidos cerca de 450 agências federais. Essas agências federais servem essencialmente para regular atividades económicas, etc, etc. Ou seja, muitas dessas atividades, muita dessa regulação apenas impede o crescimento, impede a inovação, e essas coisas têm de facto de ser abandonadas. Como, aliás, mais tarde ou mais cedo terão de ser abandonadas na Europa. Mas, de qualquer forma, portanto, o que estes senhores vão fazer é dizer: o governo federal aqui é excessivo, vamos cortar isto. Não há 30%, pode ser mais de 30%, não há números ainda quantificados, mas a ideia não, é... Desculpa. Não há. Há sugestões, mas não há... Mas não há um mandato de quantificação, não é? Não é isso, mas ele... João, deixa-me só acabar, por favor. Vocês hoje estão a pressionar. Temos de terminar. Mas a ideia é muito simples. Porque é que se quer fazer isto? Por uma razão muito simples. Para libertar a economia, ia dizer portuguesa, mas isso se calhar é uma missão impossível. Para libertar a economia americana, para garantir crescimento, para garantir inovação, para que depois haja a capacidade de restaurar o poderio americano. Isto aproxima-se muito, sabem o quê? Aquilo que está a acontecer na Argentina. Meu Deus. Não tem corrida assim tão mal. Obrigado aos dois. Não vamos ter tempo agora para as sugestões desta semana. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da sábado. Tem na capa uma reportagem sobre o que torna Ruben Amorim tão especial. Obrigado por estar desse lado. Como habitualmente, podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Agora sim, obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.